Olá a todos! A maioria de nós não conhece a elite, nem tampouco os atletas que vão para acabar na frente das grandes provas. Mas muitos conheciam esta grande e enorme atleta, que não era necessariamente conhecida pelos seus feitos atléticos, embora tenha resultados muito dignos e alguns muito notáveis até, mas ela era sobretudo conhecida pela forma como estava e como encarava a prática da corrida. No fundo, conhecíamos-la mais como a avózinha das corridas. E, como todas as grandes personalidades, vive ainda em cada um de nós, mesmo após a sua morte. A Annalise tinha um coração enorme. E quem com ela teve o privilégio de partilhar alguns quilómetros e algumas conversas, ganhou uma amiga para a vida e certamente conseguiu aperceber-se do notável ser humano que a Annalise representava. Infelizmente, a Annalise já não está entre nós. Portanto, eu pedi ao Orlando Duarte, que era grande amigo da Annalise e que com ela privou bastante e que teve, felizmente, muitos momentos positivos com a Annalise, e pedi-lhe que se juntasse a mim numa pequena conversa dentro do mundo da Annalise. Uma amiga comentava comigo há uns dias que a Annalise era de todos e todos nós éramos a sua família. Eu espero que apreciem esta conversa e, sobretudo, que com estes poucos minutos consigamos prestar uma singela e humilde homenagem a uma extraordinária mulher e uma enorme atleta, a Annalise Silva. Olá a todos e obrigado, Orlando, por ter aceitado aqui o meu convite para esta conversa. Ora, hoje falamos de uma mulher de muitos sonhos e muitos quilómetros nas pernas. Ela fumou até aos 37 anos, a altura em que começou a correr, quando lhe disseram que os pulmões de um fumador precisavam de mais de 10 anos para voltar a ter saúde. E na altura ela achou que 10 anos era muito tempo. Começou a correr nesse dia, fez 16 quilómetros no calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde vivia, e diz, nas palavras da própria, ficou toda partidinha. Quem metesse conversa com ela tinha assegurado a conversa por muito tempo e uma amiga para a vida, certamente. Em 2017, a Annalise tinha corrido a São Silvestre de Almada já com fortes dores abdominais e na altura foi diagnosticado um tumor no pâncreas com algumas ramificações e que a levou rapidamente à morte. Pode dizer-se que a Annalise só não correu mais quando não pôde. Ora, comigo hoje tenho o Orlando Duarte, olá outra vez Orlando, que é um apaixonado pela corrida e eu diria até um ativista desta modalidade e que tem feito muitíssimo mesmo pela promoção deste desporto. Também nas redes sociais o seu contributo é indiscutível, quer em matéria de opinião, quer no rigor, quer na qualidade da informação imensa que partilha com a comunidade. O Orlando esteve presente e foi impulsionador de muitos momentos que marcaram a vida pessoal e desportiva da Annalise. Com tudo o que isso representa, o Orlando esteve em momentos mais difíceis, mas também esteve em momentos muito saudosos. Como é que a vida da Annalise se cruzou com a do Orlando? Olá a todos, muito boa tarde ou boa noite, consoante a hora que nos estejam a ouvir. Obrigado, Francisco, pelo teu convite e pelas tuas amáveis palavras. Efetivamente, isto já são muitos anos. Eu comecei a correr em 1975, já lá vão 46 anos, fez agora em fevereiro. E de facto, é como disse, sou um apaixonado das corridas, inicialmente pelas corridas de estrada e depois tive a felicidade de estar, depois de ter participado em algumas provas de montanha, tive a felicidade de estar naquela que foi a primeira prova de trail
em Portugal, na Serra da Freita, e eu que tinha experimentado as provas de montanha e não tinha gostado, adorei aquela experiência do trail e foi daí para cá, nunca mais larguei o trail, mas também não larguei a estrada. Mas essa freita organizada pelo Moutinho, certo? Exatamente, pela Confraria Trotamontes, do nosso grão-mestre José Moutinho. E como digo, não larguei a estrada, porque a minha primeira modalidade, enquanto miúdo amante, a minha primeira modalidade que eu gostei foi o ciclismo. O meu pai ainda chegou a praticar ciclismo amador, e eu nunca ouvi correr, mas como era muito amante, íamos ver as partidas e as chegadas da Volta a Portugal, e foi a minha primeira modalidade. E depois foi o atletismo, e mais tarde é que veio o futebol, ao contrário de muitos miúdos. Foi o atletismo. E então, eu estou muito ligado ao atletismo pela pista, não muito enquanto praticante, mas enquanto amante, enquanto assistente. Tive a felicidade de ver excelentes reuniões, excelentes provas na pista de Alvalade, no Estado Nacional, etc. E como sempre, estive sempre muito relacionado aos números, e eu não consigo ver provas de pista sem um cronómetro na mão, sem ter a noção dos tempos. Quem conhece o Orlando sabe bem essa afição pelos números, não é? Pois, eu vejo provas de pista com um bloco e com o cronómetro, e vou tomando notas e sei se a prova vai para recorde ou não. E como na altura eu tinha memória para isso tudo, e eu sabia os recordes todos nacionais das várias distâncias e etc. E então fiquei muito ligado ao cronómetro, e eu dá-me tanto prazer fazer uma prova de estrada como uma prova de treino. Por incrível que pareça, mas porque tu podes fazer 3 horas na maratona, mas se o teu recorde for 3:01, se fizeres 3, como dizia alguém no futebol, é um orgasmo. Portanto, eu vivia os meus tempos, os meus modestos tempos, mas trabalhava sempre para os bater, né? para o cronómetro. E pronto, mas isto não fugindo, porque aqui o que está em causa não é propriamente o Orlando Duarte, é para falarmos um pouco ou muito da Annalise Silva, essa nossa grande amiga e saudosa atleta. Perguntavas tu como é que eu conhecia a Annalise Silva. Ora bem, eu ainda demorei alguns anos a conhecê-la pessoalmente, mas tomei logo conhecimento com ela em 1987. Portanto, dizer que ela veio para Portugal, ela chegou, mais propriamente dito, em 22 de outubro de 1986 a Portugal, vinda de Espanha, onde ela foi correr a Santander, e depois foi para Madrid com a intenção de ficar em Espanha, mas não se deu muito bem, até porque não entendia a língua, e foi aconselhada a vir para Portugal, e foi o que ela fez. E então, ela veio em outubro de 86, começou a correr, mas não a conhecia, e como sou assinante da revista Spiridon, que eu exibo aqui este número, que é o número 52 de maio, junho de 1987. E eu sou assinante desta revista desde 1985. Muitos anos. E então, isto, naqueles anos não havia internet, não havia Facebook, não havia nada, e esta revista, que é bimestral, ou seja, só chega à nossa casa 2 em 2 meses. Quando eu recebi esta revista, isto era devorado naquele dia. Era tudo isto era lido naquele dia, assim, vorazmente.
E então, nesta revista, aqui na página 4, vinha um artigo sobre uma prova que tinha decorrido 2 meses antes, em fevereiro, que era às 12 horas de Vila Real de Santo António. E, a dada altura, aqui na classificação, vinha então aqui uma senhora, Analice Silva, do Brasil, com 100 km, 900 metros. E, claro, aqui foi o meu primeiro contacto com a Analice. Claro, mas quem é esta senhora? Não é? O Mário Machado, neste artigo, a dada altura, faz aqui uma referência a ela, que diz: a brasileira Analice Silva foi excelente vencedora do setor feminino, tendo ultrapassado os 100 km, o que para o seu escalão revela já uma categoria internacional. Dizer que ela tinha 42 anos quando chegou, e fazer mais de 100 km em 12 horas, para nós, em 1987, onde a maratona nessa altura ainda era considerada assim, só para malucos, e dizer também que foi a única participante foi esta Analice. Não é? Sim, então, fiquei logo por isso. Eduardo, só dar aqui uma nota de que não teria sido há muito tempo que a primeira mulher tinha feito a primeira maratona e que tinha sido convencionado que as mulheres podiam participar em corridas de longa distância com receio de que pudessem vir a falecer, por exemplo. Sim. Tinha sido, creio ter sido o ano anterior, em 1986, que a Rosa Mota tinha vencido lá a primeira maratona. E então... E em face disto fiquei curioso e vamos lá ver quem é essa senhora. E claro, mais 2 ou 3 ou 4 provas mais à frente, tomei então conhecimento com ela, mas claro, não passou do olá, então como é que está a gostar de cá estar, etc. Ficámos amigos, mas uma amizade como temos muitas nas corridas, não é? Vamos vendo as pessoas e vamos lhes dizendo um olá e trocando algumas palavras nas corridas, não é? Orlando, a Analice começa então a correr pequenas provas em estrada. O chegar aos 100 km não foi imediato. Quando falávamos previamente aqui à nossa conversa, eu até achava que sim, que tinha sido mais rápido, mas parece que não foi assim tão rápido. Não foi uma coisa de um dia para o outro. Mas praticar atividade física é uma coisa, praticá-la regularmente, mas fazer provas de ultramaratona como a Analice fazia e que depois acabou por fazer até a alta idade, como é que foi esse bichinho, como é que esse bichinho das ultramaratonas apareceu na vida da Analice? Pois, segundo ela me dizia, ou me disse, portanto, ela começou em 1981 e a primeira experiência, a primeira ultra dos 100 km é de facto já nos anos 80, 84, uma prova que ela fez lá no Brasil, que era o Uberaba, 100 km, que era até uma prova bastante difícil, que a prova tinha um perfil de sobe e desce, em que ela ganhou por 3 anos seguidos e, segundo ela me disse, estabeleceu até um recorde, na altura, um recorde sul-americano nessa prova. Mas, pronto, isto quer dizer que não foi assim tão rápido. Ela começou em 81, depois evoluiu, fez ainda as meias maratonas, a maratona, e depois é que chegou às ultras. Portanto, ela, quando chegou cá, já era uma ultramaratonista. A Analice viveu, pelo menos naquilo que... Quem a conheceu-a provavelmente numa fase, eu diria, melhor da sua vida. Não quer dizer que tenha sido, porque nem sempre aquilo que transparece cá para fora é aquilo que as pessoas realmente vivem, mas aparentava ter vivido uma vida cheia de sonhos. Na verdade, ela viveu mais de metade da sua vida praticamente prisioneira e refém de algumas limitações. Ela ganhava o ordenado mínimo, que mal dava para pagar as contas. Eu até julgo que chegou a ser maltratada pelo seu marido, e a vida dela deu uma volta completa aos 37 anos. Foi mais ou menos na altura em que deixou então de fumar, voltou-se para as corridas e
acabou por chegar mais tarde às provas de 100 km e até mais. E foi precisamente numa dessas, que o Orlando referia há pouco, em Santander, em Espanha, que até eu acho que ela ganhou, que acabou por vir parar então aqui a Portugal. Como é que foram esses primeiros tempos da Anna-Lyse, ou o que é que nos contam os registros desses primeiros tempos da Anna-Lyse em Portugal? Sim, efetivamente, a primeira parte da vida da Anna-Lyse é muito má. Portanto, ela, desde criança, não é? Desde escrava, quando ainda vivia com os pais, depois escrava do marido e maltratada. Pronto, depois ela foge do norte para o sul, para o Rio de Janeiro, e teve outro companheiro colombiano, mas foi sempre uma vida muito difícil. E quando chegou cá, não mudou muito, portanto, ela de facto não foi feliz aí neste aspecto social. Portanto, ela vem de Madrid, chega a Portugal só com uma única referência de uma portuguesa que era enfermeira e que tinha alguns contactos na corrida, e foi a quem ela se dirigiu e quem lhe arranjou um trabalho na Avenida João 21, como interna, não é? Como se dizia antigamente, era sopeira, não é? E os primeiros tempos continuaram a ser difíceis, não é? Continuaram a ser difíceis. Ela, pronto, as internas normalmente ganhavam muito pouco, e no caso dela era era a comida e a dormida, não é? Mas resiliente e sonhadora como ela era, a corrida esteve sempre presente, apesar desses obstáculos, esteve sempre presente na vida dela. Eu recordo um dado engraçado que ela contava algumas vezes, que era o facto de não poder ir treinar para a cidade, porque de início ela não conhecia a cidade, tinha medo de se perder, e treinava no prédio onde trabalhava. Então, o prédio tinha 7 andares, e ela nas traseiras, naquelas escadas de serviço que havia naqueles prédios antigos, nas traseiras, aquelas escadas que são exteriores mesmo. De incêndio, não é? Escadas de incêndio. Sim, também eram usadas para serviço, incêndio. Exatamente. E então ela fazia treinos de 2 horas, a subir e a descer, aqueles 7 andares, subir e a descer. Foi os primeiros treinos dela em Portugal, na Avenida João 21. Ela usava aquilo que tinha, não é? Ainda há umas semanas falava aqui com o Mota, e ele usava as escadinhas lá na zona ao pé dele para fazer treinos, e hoje em dia ele fala porque gosta de incorporar aquele tipo de treino, dar-lhe alguma altimetria no treino. A Anna-Lyse fazia-o por incapacidade de se deslocar a outro sítio, por necessidade, porque queria treinar e aproveitava aquilo que tinha à mão para o fazer. É que ela treinava bem sem saber. Certo, exatamente, é um excelente treino de escadas. Eu, em 2016, falamos na vida dura que a Anna-Lyse levou, mas eu recordo-me que em 2016 eu tinha tido um pequeno problema de saúde, e, portanto, não pude participar nos Caminhos do Tejo, aquela ultramaratona que liga Lisboa a Fátima. Todos os anos faço, mas nesse ano não fiz. E então acabei por dar apoio num dos pontos de abastecimento e controlo, ali em Minto, portanto, ali por volta do quilómetro 130 da prova. E a dada altura, alguém pediu para ir à procura da Anna-Lyse, que se tinha perdido no caminho do último abastecimento para o local onde eu me encontrava. Ficava ali cerca de 5 quilómetros, e que obrigava a fazer um trilho por cima da Serra de Santo António, em alternativa a uma estrada de Alcatrão que seguia por um percurso ligeiramente mais longo. Ora, eu peguei no carro, eu e mais 2, e fomos à procura dela. Fomos dar com a Anna-Lyse a descer pela estrada de Alcatrão, e não pelo trilho, a caminho de Minto. Ora, só para vocês verem, com mais de 20 horas acumuladas de prova, sem dormir e sem descansar, a Anna-Lyse, ainda antes de nos ter avistado, vinha a descer aquela estrada de sorriso largo, estampado na cara, claramente a apreciar cada passada. A Anna-Lyse sorria e espalhava alegria. Era assim a Anna-Lyse das corridas, ou a corrida era para ela uma forma de escapar a esta tal dureza do seu percurso de vida?
Sim, sim, a Annalise a corrida para ela era como o oxigênio. Portanto, ela precisava da corrida para, de certa maneira, mitigar a parte negativa da vida dela. Portanto, e era ali que ela se sentia feliz, era ali que ela recebia tudo o que normalmente nós temos. Portanto, quem tem uma família, não? Um chefe de família, um núcleo, um agregado, tem essa felicidade. A família dela era a corrida e os amigos que ela foi sempre agregando, para onde quer que passasse, ela tinha amigos. Ela era muito crente, era evangélica e ela dizia: Deus tem-me dado os melhores amigos do mundo, tenho tido essa felicidade. E depois ela era uma boa gestora, dos amigos. Ela era muito grata e detestava abusar dos amigos. Portanto, ela geria, ora pedia a uma, ora pedia a outra, e nunca saturava ninguém. Eu falava aqui há uns dias com uma amiga, a Fátima Gonçalves, e que me dizia uma coisa engraçada. Eu tinha-lhe pedido que me cedesse um pequeno vídeo que ela tinha feito, que eu acho que até partilhou na página do Facebook do Orlando, e quando lhe pedi se eu podia usar aquele vídeo, a Fátima disse-me: olha, a Annalise era de todos nós e todos nós éramos a sua família. Portanto, nada disto tem direitos de autor. É mesmo assim, não é? É, exatamente. Mas ainda a propósito dos caminhos do Tejo, gostaria aqui de salientar que ela de facto teve não só essa desistência que tu referes em 2016 e depois, creio que em 2018 volta a desistir e curiosamente mais ou menos ao mesmo quilómetro, porque ali aquela secção de Minde com o trilho era complicado. E então a Annalise tinha tendência a perder-se com facilidade, porque ela já tinha mais de 70 anos e tinha cataratas. Ela via mal, e fitas, e isso era alguns dados que nós víamos com facilidade, ela não via tão bem. E quando ela, nesse ano, 2016, e creio que foi em 2018 também que desistiu por aí, estamos a falar já em 18 a 20 horas de prova, não é? E junho, e calor, e então é natural. Mas se recuarmos um bocadinho a 2009, mas já com 65 anos, ela venceu essa prova com 18 horas e 38, que aliás é o terceiro melhor tempo dessa prova, sendo que o recorde são 18 horas e 1 da Isabel Moleiro, e ela tem 18,38 com 65 anos. Ela tem 6 participações nos caminhos do Tejo, com 3 vitórias, e essas 2 desistências, de facto. Não, e uma coisa que a Annalise tinha é a regularidade que ela tinha. Eu sei que ela, a dada altura, até deixou de treinar porque ela fazia tantas provas, não é? O Orlando confidenciava-me isso há uns dias, mas até já lá vamos. Mas ela até deixou de treinar porque ela, naturalmente, com o avançar da idade, para nós, eu tenho a idade que tenho, já é difícil às vezes recuperar de coisas mais leves. Portanto, imagino uma senhora, a nossa avózinha das corridas, com 65 e 70 anos, depois sobrava-lhe pouco tempo, pouca capacidade física para treinar, mas era impressionante a regularidade da Annalise, quer na participação, porque se lesionava aparentemente pouco, quer nas vitórias que teve, porque não deixam de ser muito impressionantes.
ainda assim, porque obrigam a uma certa regularidade, e não é ganhar os Caminhos do Tejo uma vez, é ganhá-lo 3 vezes e participar por 6 edições. Exatamente, exatamente. Ora, eu conhecia a Annalise pessoalmente num daqueles encontros que o Orlando certamente recordará saudosamente, da São Silvestre Pirata, no Monsanto. Fazíamos todos os anos ali por ocasião das festividades do Natal. Ora, era de noite, no Monsanto, todos levavam frontal, menos eu era um novato nestas andanças, e lembro-me que me colei a um grupo pequenino onde ia a Annalise. E a dada altura nós perdemos e nenhum de nós fazia uma ideia de onde estava. E eu recordo-me que nessa altura a Annalise disse, com o seu ar leve e tranquilo, não há problema, metemos aqui por este caminho. Bom, e fomos dar a sítio nenhum. Então decidimos ficar ali à espera que alguém aparecesse. Para mim, eu estava perdido. Na cabeça da Annalise, ela aparentemente vivia aquele momento intensamente. Qual é que é a melhor forma de descrever esta paixão que a Annalise tinha pela corrida e esta necessidade de ser e de estar sempre tão ativa? Porque ela era muito ativa, não era? Sim, sim, sim. Ela, como disse há bocado, a corrida para ela era a vida. Então ela voltava, acho que quando ela ia correr, ela voltava a ser criança, voltava à meninice que não teve. Não é? E então andar no Monsanto à noite, perdida ou não perdida, para ela aquilo foi, Era aventura. foi um gozo. Ela estava, quanto mais perdida, melhor correr. Em vez disto do treino ser 1 hora, são 2 ou 3, que era a dose. Um treino de meia hora ou de 1 hora para ela não era nada, não é? Exatamente, quem passava tantas horas a correr, não é? E eu acho que nós que fazemos este tipo de coisas também nos relacionamos um bocadinho com esse estado de espírito. Eu lembro-me que ela, eu não sei se foi nesse ano ou se foi num dos outros, nós também fizemos estes eventos noturnos, não foi só no Monsanto, também foi na Margem Sul, foi também em São João das Lampas, na meia maratona noturna. Bom, aconteciam frequentemente estes encontros noturnos. E eu lembro que num desses a Annalise estava sentada e tinha alguma dificuldade em se levantar, mas foi correr, mas tinha alguma dificuldade em levantar-se e até em caminhar, cocheava e queixava-se da ciática. Ora, ela aparentava ser muito resiliente. A verdade é que é possível que ela, para fazer aquilo que fazia, tinha que esconder algum sofrimento físico. Ela era, de facto, muito resistente e resiliente. Pelo menos mentalmente, não é? Fisicamente nós nunca vamos saber, mas mentalmente ela aparentava ser muito resiliente. Sim, isso não tenho nenhuma dúvida. O que ela fez, as provas que fez, os obstáculos que conseguiu transpor, sem o mínimo de resiliência, não era possível. E, de facto, ainda bem que falas nesse episódio da ciática, que era até aquela doença que a vitimou, era a única enfermidade, digamos assim, que ela padecia com alguma regularidade. E isso, inclusivamente, levou a uma paragem, ao fim de uns 7, 8 anos de cá estar, porque ela trabalhava cuidava de idosos, e uma altura, numa daquelas tarefas de colocar o idoso noutra posição ou levantá-lo para a cadeira de rodas, eventualmente, numa dessas tarefas, ela deu um jeito na coluna e, por sua vez, afetou-lhe o nervo ciático. E daí para cá, ela de vez em quando tinha essas queixas, mas naquela altura levou de facto à paragem, teve uma longa paragem de 7 anos ou 8, acho que de 93 a 2001. De certa maneira que, isto como se costuma dizer, quem não aparece ou está morto ou está preso. E então, a dada altura, até aconteceu um caso engraçado, que foi o nosso amigo das corridas, que era o José Mão, um artista plástico,
que editou um livro e a dada altura referia-se à Annalisa como a saudosa Annalise, que já nos tinha deixado e matou-a. Mas em 2001, felizmente, um amigo meu aqui do meu bairro, que era vizinho dela em Odivelas, nessa altura, ela depois, aliás, depois daquele trabalho que eu falei, da Avenida João 21, ela depois foi morar para Odivelas, onde morou 30 anos, foi a segunda morada dela em Portugal, e morou sempre em Odivelas, embora em 2 locais, mas em Odivelas. E esse meu amigo conseguiu trazê-la para as corridas, e foi durante... Esse meu amigo era presidente de um clube, que é o Liberdade Atlético Clube, em que há algumas fotografias se vê ela com esse equipamento do LAC, Liberdade Atlético Clube, que era então presidido por esse meu amigo. Esse clube é aqui a 200, 300 metros da minha casa, e então é aí que eu tomo conhecimento pessoal com a Annalise em 2001, e aí de facto ficámos amigos e começámos então uma relação mais estreita, e mais assídua. E então ela esteve nesse clube até 2010, à altura em que esse meu amigo deixou a presidência do clube, também mudou de residência, saiu lá da esfera dela, e ela então saiu do clube e foi para o mundo da corrida. Creio que em 2011, já em 2011, foi a sua última equipa que ela representou. E a Annalise eu sei que tinha vários sonhos na corrida, mas houve um que felizmente ela ainda conseguiu realizar. Ela tinha o sonho de fazer a Maratona da Sábula, ou a Maratona das Areias, que é uma prova por etapas, com mais de 200 km, que realiza no deserto do Saara, em Marrocos. E felizmente ela ainda teve a oportunidade de a fazer, e a sua ida lá resultou de uma mobilização muito forte desta comunidade da corrida, em particular, de algumas pessoas em particular. Ora, como é que a chegada lá a Marrocos aconteceu? Como é que ela conseguiu esse feito e que depois acabou por correr e concluiu a prova, inclusivamente? Exatamente. Olha, isto tudo começou numa participação dela em Serra d'Arga, numa prova do Carçá, e que, pronto, numa conversa que eles tiveram ali num grupo, ela manifestou esse desejo, esse sonho, não é? Mas falou sempre de uma forma vencida e que era impossível, mas e o Carçá ficou com a ideia na cabeça, e porque não gerarmos aqui uma onda que é característica, aliás, dos atletas, dos corredores, e assim foi. Fez-se então essa angariação, e porque, atenção, participar na maratona das Areias não é fácil corrê-la, e também não é muito fácil a sua inscrição, porque aquilo para um português anda à volta de 5.000 euros. Entre tudo, não é? Foi fácil. Viagem, Entre acomodação. tudo, exatamente. A inscrição, com viagem, com essas estadias. E então, aquilo não foi fácil, e eu recordo até que há cerca de 10, 15 dias ainda faltavam para aí 1.000 euros, e a coisa não foi fácil. Sei que depois houve um amigo, um anónimo, que cobriu o que faltava, mas como anónimo não se sabe quem foi, mas ainda bem que apareceu essa alma caridosa que proporcionou
aí da análise à Maratona das Areias. Dizer também que depois houve um episódio engraçado, caricato, que houve ali um problema com os voos. O Carchá saiu do Porto, ela saiu de Lisboa, mas houve ali com alguma frequência nos voos, os atrasos, e ela depois já chegou atrasada, e sei que ela depois teve que ir de helicóptero já para o acampamento, já não foi com os outros restantes atletas, mas felizmente chegou lá. Chegou lá e ainda bem que chegou lá, porque deixou-nos, a mim particularmente, que acompanhei a prova ao minuto, infelizmente não tenho esses registros, porque eu filo esse acompanhamento ainda no Fórum do Mundo da Corrida, e lá morreram, mas tenho alguns apontamentos que gostaria de destacar aqui, porque são interessantes. Ela ficou em 669, em 970 finalistas, não é? Foi a vencedora no escalão dela, o F65, embora já perto dos 70 anos, ela tinha 69 anos, em 2013, já perto dos 70 anos, foi a vencedora do F65, e em 143 mulheres finalistas, ela ficou em 70. Ainda deixou 63 mulheres atrás dela. E há aqui um outro dado também engraçado, que é, se nós tivéssemos dúvidas que ela não seria ultramaratonista, eu tenho aqui os parciais das etapas. A Maratona das Areias é uma prova que não tem uma distância fixa, oscila entre os 220 e os 240 km, depende das etapas, que vão mudando todos os anos, não é sempre os mesmos percursos, embora tem um padrão. As etapas são sempre ali, são 3 etapas entre os 30 e os 40 km, depois tem uma maratona e tem uma ultra, que anda ali nos 80, 75, 80, 85 km no máximo. É estas 5. Depois tem uma 6ª etapa, mas que já não conta para a classificação, é uma etapa de solidariedade, a última etapa, que é para a Unicef, que é uma angariação de fundos para a Unicef. E que eu julgo até nem é competitiva, não é? Nem sequer é competitiva. Não é competitiva. A classificação é apurada na 5ª etapa e na etapa seguinte. E, aliás, até uma distância que anda ali, nunca passa dos 10 km, anda entre os 6 a 8, 9 km. É solidária. E então, ela, na primeira etapa, 37 km, curiosamente, ela teve a mesma classificação depois que acabou, foi em 669. Na segunda, de 31, ficou em 762. Na terceira, de 38, ficou em 738. Na quarta, de 76 km, ela ficou em 577. Ela, na ultramaratona de 76 km, ela melhora quase 200 lugares. E depois, na maratona, fica em 722 e no cômputo geral fica então nos 669. Portanto, ela, quanto mais quilómetros, para ela seria, acho que o ideal seriam ser 5 etapas de 80 quilómetros. 80. Não, e precisamente pegando nessa, quanto mais quilómetros fossem, mais era adequado ao perfil da Annalise. Precisamente eu até tenho um vídeo aqui no canal, onde falava com o Luís Mota acerca de um dos últimos desafios em que o Luís tinha participado, o PT281, e a Annalise participou no PT281. Para quem não conhece, o PT281 é uma ultramaratona corrida precisamente no verão, para a altura do calor, na Beira Baixa, e chega a ter mais de 280 km. E eu recordo-me que ela teve imensos problemas com o percurso, porque não se entendeu muito bem com o GPS, e tenho memória que na altura até foi o Orlando uma das pessoas que a seguiu online para assegurar
mais ou menos que ela conseguia fazer o percurso e acabar a prova. A Annalise queria era correr. Correr era simples e descomplicado. Como é que a Annalise geriu essa logística tão complexa, não necessariamente aqui na PT 281, mas até na Maratona das Areias, que falávamos ainda agora, que é uma prova com etapas, em Marrocos, em praticamente total autonomia, verdade? Sim, sim, mas ela não teve qualquer problema na Maratona das Areias, porque por várias razões, desde logo, a forte participação, porque a Maratona das Areias, à partida, tem sempre mais de 1000 atletas, anda na casa dos 1200 participantes. E, claro, isto forma sempre uma fila enorme, quer dizer, aquilo o azar é se perde para aí o quinto ou sexto, vão todos atrás dele. Mas não, eles têm aquilo muito bem balizado. É uma organização que, recordar que teve um problema nas primeiras edições, houve um brasileiro, olha, curiosamente, um brasileiro que se perderam, o Valmir, falta-me agora o apelido dele, mas era um Valmir qualquer coisa, um brasileiro que se perdeu e teve até em risco de perigo de vida. Há escritos sobre essa perdida. Ele teve em risco de vida, chegou a ter que beber a urina, comer insetos. Eu acho que, Orlando, sobreviveu. Eu acho que foi o Mauro Prosperi, que é italiano, nem sequer foi um brasileiro, terá sido Mauro Prosperi. Tens razão. É isso. Estava agora a fazer confusão com o Valmir Nunes, mas o Valmir Nunes tem a ver com outra coisa. O Valmir Nunes é também com essa prova da Maratona das Areias, mas não foi ele que se perdeu. Tens razão. É esse italiano, sim senhor. E então, a partir daí, esta organização apurou tudo e aquilo é quase impossível alguém se perder. E ela aí não teve qualquer obstáculo nesse ponto de vista. Agora, na PT, efetivamente, aquilo há muito pouca indicação, estamos habituados às setinhas e às fitas e tudo mais. Ali não, ali é o GPS. E como disse há pouco, ela via mal, portanto, via mal ao perto, via mal ao longe. E ler o GPS, aquilo foi complicado. E nesse primeiro ano, ainda fez 84 quilómetros. Ainda fez 84 quilómetros. Mas, de facto, é como tu dizes, eu estava a ver online e, apesar de haver ali algum desfazamento no tempo, aquilo não é ao segundo, mas várias vezes eu lhe telefonei e disse, olha, estás a ir para a direita porquê? Então, a primeira vez foi engraçada. Mas como tu sabes? Eu estou a ver aqui no computador, tu estás a sair de rota. Era lá atrás, na estrada, que tu foste em frente e era para a esquerda. Pronto, e a dada altura. Pronto, e depois também há os tempos de passagem, tá? As barreiras, e inevitavelmente ela teve que ser barrada, apesar do grande amigo dela, o Paulo Alexandre, querer lhe facilitar, mas a dada altura era impossível. Regras são regras. Tinha mesmo que ser barrada, não é? Pois, isso na primeira participação dela fez 84 km. Na segunda participação, não sei se no ano seguinte, deve ter sido no ano seguinte, na segunda participação, o que é que aconteceu? Havia uma dupla de brasileiros também, mas era o pai e a filha. E como eram brasileiros, iam correr mais ou menos no ritmo dela, ficou combinado, olha, vais com eles e pronto. E aí não vais ter problemas de GPS. E assim foi, partiram os três. Aquilo é, como sabes, partem ao final do dia, à tarde, já ao final do dia. Então fizeram toda a noite, na boa. Acontece que com o raiar do sol e o nascer do dia, a filha, portanto, que era uma jovem de 20 e poucos anos, começou a ter muito sono e não era capaz de correr mais e teve que parar e tinha que dormir. E a Annalise, ela a contar, não, agora
parar para dormir, que desperdício, então a gente com um dia tão bom, a gente... Pronto, mas ela, lá está, como estava condicionada ao GPS, deitou-se com eles. Eles rapidamente adormeceram, mas ela não. O bicho da corrida estava lá e dormir, sono ela não tinha. Então, o que ela pensou? Deixa eu estar a dormir, eu vou andando. É claro que aquilo ao fim de 5, 6 quilómetros perdeu-se. Andou para trás, para a frente, foi ter uma casa de uma senhora, teve que bater à porta, pois, já andava ali fora da rota alguns 10 ou 15 quilómetros. Fez 50 quilómetros e, mais uma vez, teve que encostar e não conseguiu concluir. Que eu acho que não tenho dúvidas, se houvesse alguém que a guiasse, ela era finalista nessa prova. Certamente, essas provas são corridas em muita autonomia e obrigam a um controle muito grande por parte dos próprios atletas de assegurarem que se mantenham nas rotas certas, até porque as organizações acabam por colocar essa responsabilidade do lado do atleta. E o atleta tem que fazer prova de que fez o percurso, e hoje em dia nós sabemos que toda a gente tem um telemóvel, um smartphone, toda a gente usa tecnologia digital, mas esquecemos que continua a haver, felizmente, e havia a Annalise que ainda, se calhar, provavelmente fez essa prova aos seus 70, não é? E, portanto, que é de uma era diferente e que as preocupações dela eram diferentes, e naturalmente. Mas eu tenho em crer que ela se perdia, essencialmente, para poder correr mais tempo. Pois, porque ela quando era aqui provas de estrada, eu convidava-a muita vez e até às vezes tinha inscrições e ela, não, Orlando, 10 quilómetros, não vou sair de casa para 10 quilómetros. Não justifica vir de Odivelas tão longe para ir fazer 10 quilómetros, não. Ela Orlando, para correr muito. Entramos aqui num registro um pouquinho mais sério. Vamos entrar e sair, mas eu acho que é importante porque todos nós que conhecíamos a Annalise, conhecíamos-la das corridas e de a ver sempre nas partidas das provas, e ela tinha uma vontade imensa de viver, e foi para todos um choque. Quando soubemos e recebemos a notícia de que a Annalise tinha contraído aquela doença, e um choque ainda maior saber que em tão pouco tempo ela tinha partido, e um bocadinho por força da doença que ela teve. Acompanhar de perto esta grande mulher nesta fase deve ter sido muito duro. Sim, foi bastante. Mas ainda assim eu gostaria de recordar a parte final dela. Portanto, em 2016, já desde o início do ano 2016, ela começou com queixas no baixo ventre, no abdômen, portanto, só que ela era lá está, resiliente, doía, mas achava sempre que aquilo não era nada e que ia passar. E já eram esses sinais. E para veres a resiliência dela, ela faz em novembro, no início de novembro, como nós sabemos, a Maratona do Porto, em 4:22 e com passagem à meia a menos de 2 horas, uma 59 e qualquer coisa, mas já com muitas dores. Depois ainda fez o Recuador é em outubro, é antes, 80 km, e depois é que faz a maratona em 4:22. E depois ainda por gratidão aos amigos, dos amigos do Parque da Paz e do Mundo da Corrida, ainda participa na última corrida dela, já com muita dificuldade, nos 10 km da São Silvestre da Almada. Pronto, e a partir daí nós tivemos um acompanhamento mais junto dela e obrigámos-la a ir ao médico. Foi primeiro ao hospital e depois ao médico, começou a fazer-se os exames, mas aquilo era tudo muito alto, tudo... Pronto, ela ainda veio para a minha casa, esteve aqui alguns dias connosco no final do ano, passou o Natal connosco,
mas a dada altura ela tinha exames para fazer, consultas no Hospital Santa Maria e quando regressava já não, houve uma vez que ela já não conseguiu subir as escadas, que eu moro no terceiro andar, sem elevador, e pronto. E então foi quando ela foi para a casa da Cristina Guerreiro, e foi lá que ela passou os últimos dias dela, sempre com muito apoio, e pronto, depois teve que ir, ou chegou uma altura, porque aquela doença, e principalmente no pâncreas, aquilo é irreversível, e então a última semana dela foi no Hospital Santa Maria, onde veio a falecer, mas é assim, não foi fácil. Mas morreu num quarto, isolada dos outros doentes, mas à cabeceira tinha a Cristina e a minha mulher. E pelo menos sentiu-se acompanhada sempre em todos os momentos. Morreu feliz. E recuando um bocadinho, há pouco falavas nos sonhos, ela morreu feliz e sem poder concretizar um sonho que ela tinha também. Concretizou da Maratona das Areias, mas ela tinha um grande sonho que era fazer o Tour de Gien. O Tour de Gien também era uma prova à medida dela e também estou convencido que ela conseguiria fazer. Mas pronto, ela dizia que aos 60 anos queria correr, aos 50 queria correr até aos 60, aos 60 queria correr até aos 70 e depois a partir dos 70 ela dizia, olha, até que Deus queira. E pronto, e ela resignou-se, Deus quis que ela fosse naquela altura e foi. E podemos então dizer que esse foi um dos sonhos que ela não chegou a concretizar, o Tour de Gien. Não. Esse era o maior sonho, ela tinha outros, o Mont Blanc também, mas o maior sonho dela era o Tour de Gien. Eu acho que todos gostaríamos que ela ainda por cá estivesse para, com ela, podermos fazer um Tour de Gien ou um Mont Blanc. Seria absolutamente excepcional, magnífico por todas as razões. Ela estaria cá e estaria a dar um exemplo de longevidade que, honestamente, todos achávamos que a Annaliese iria ficar num trilho. É um bocadinho como todos nós que amamos esta modalidade. Achamos que vamos, não é? Um dia vamos estar a trilhar o nosso último trilho e que seja a fazer aquilo que amamos. Infelizmente ela já cá não está, mas até por força do tipo de doença que a assolou, foi rápida a sua partida e eu acho que ela partiu feliz. A Annaliese vive ainda em cada corrida e em cada prova que nós fazemos e muitos chamavam-lhe a vozinha das corridas porque já a conheceram mais velhote, entre aspas, e muito por força também do Orlando e de outras pessoas que já lhe prestaram algumas homenagens sentidas e merecidas. O Mundo da Corrida realiza todos os anos a meia maratona na areia, que passou a chamar-se meia maratona na areia Annaliese Silva. São 21 km na areia, na costa da Caparica. Para quantos quilómetros é que seriam necessários contabilizar ou percorrer para vivenciar todas estas experiências que a Annaliese viveu? Olha, Francisco, ainda bem que falas na meia maratona das areias, ou na areia, melhor dito, é meia maratona na areia, Annaliese Silva, porque de facto é uma maneira de voltarmos a correr com ela. Mas já lá vamos. Tu falaste na avózinha das corridas e de facto passou-me aqui também um dado engraçado que havia atletas que diziam para os outros, tu nem ganhas a Annaliese. A Annaliese era um barómetro, não é? E outros diziam-se, eu quando comecei a correr
eu quando comecei a correr não ganhava a Annalise. E depois passei a chegar ao lado dela. E agora ganho. Portanto, ela era uma referência em todos os aspectos. Mas, ao princípio, portanto, nos anos 80, quando ela chegou, e 90, não era fácil ganhar a Annalise. A Annalise tinha 3 horas e 14 à maratona. Portanto, e à meia, correspondente, e aos 10, e por aí fora. Não era fácil, não é? Mas tinha essa relação com os atletas. Agora, a meia maratona na areia, Annalise Silva, é já no próximo dia 9 de maio, às 9 da manhã, na Costa da Caparica. A prova está, portanto, o seu licenciamento foi requerido e foi autorizado pela Câmara. O processo de autorização da Direção-Geral de Saúde não é, portanto, ao contrário do que era antigamente, que era logo dada a autorização. Estas autorizações agora estão dependentes, como sabemos, não é, dos números, não é? Isto é analisado 15 em 15 dias e o que está hoje, daqui a um mês, pode estar outra. Portanto, dizer aos nossos amigos das corridas que está marcada para o dia 9 de maio a meia maratona na Costa da Caparica, está autorizada pela Câmara, tudo indica que será autorizada pela Direção-Geral da Saúde, com as medidas que com este novo normal das partidas em blocos e com as separações, com as máscaras à partida e à chegada, com todas essas medidas que já sabemos todos de cor, mas está marcada, e era bom que estivessem presentes a maior parte dos amigos dela. Pronto, era uma maneira de recordarmos, de homenagearmos e não esquecermos jamais. E saiu precisamente recentemente as orientações da Direção-Geral de Saúde para desporto e competições desportivas a partir agora do desconfinamento. Portanto, vamos mesmo acreditar que essa prova e outras, naturalmente, que vão acontecer. É sinal de que estamos a ultrapassar também este momento difícil que vivemos. E vamos em força, porque mais do que correr e estar lá e recordar amigos, é recordar a Annalise também. Aliás, vou já inscrever-me a seguir à nossa conversa, que ainda não estou inscrito. Orlando, estamos mesmo a chegar aqui ao final. Já agora dar um pormenor sobre a inscrição que me estava a escapar. O que acontece é todos aqueles que queiram inscrever-se, as inscrições estão abertas, só que neste momento não há pagamento. Portanto, porque o pagamento depois provoca o reembolso ou não, ou parte do reembolso, e então a organização preferiu preferiu assim, aceitar as inscrições sem pagamento, e quando houver a certeza da realização da prova, então sim, o atleta conclui a sua inscrição com o pagamento, para que não haja retornos, reembolsos, que é sempre uma medida administrativa desagradável. E é uma organização da Associação Desportiva ao Mundo da Corrida, portanto, quem se quiser inscrever-se é aceder ao site da associação e à plataforma de inscrições e realizar a sua inscrição. Já sabem, não pagam para já, pagam depois, provavelmente ali a 1 ou 2 semanas do evento, quando tivermos mais ou menos assegurado que a prova se vai realizar. Orlando, foi um gosto e um enorme privilégio poder conversar este pedacinho com o Orlando acerca da Annalise. Esta conversa vai ficar disponível no canal e para mim representa mais uma humilde e pequenina homenagem que nós podemos prestar à Annalise, e é uma forma, também mais uma forma de assegurar que a sua memória não se desvanece. Só deixar aqui, antes ainda de dar a palavra ao Orlando para se despedir, que a Annalise era de todos nós e todos nós éramos a sua família. Sem dúvida. Olha, foi um gosto, uma honra É emotivo, não é? Falar sobre a Annalise. É para todos.
Orlando, com o enorme respeito que eu tenho pelo Orlando e sabendo que os momentos difíceis que passou, eu só posso estar eternamente grato por este pedacinho em que eu próprio aprendi mais da Annalise e acabamos por também olhar para ela, quem não a conhecia tão bem, porque naturalmente a presença física dela não se fazendo sentir hoje, de algum modo também as pessoas que vão chegando à corrida não têm conhecimento destas personalidades que tanto fizeram, não é? Porque ela pode não ter proativamente feito pela corrida, mas sem dúvida que inadvertidamente, mesmo que fosse inadvertido, o contributo dela para a corrida, e toda a gente conhece a Annalise. Quem corria nos tempos da Annalise sabe perfeitamente quem é a Annalise. Uma mulher que aos 70 anos ainda sonhava com realizar provas é sempre uma inspiração para qualquer pessoa. É verdade. Vamos apelar a que todos mantenham os seus sonhos. Orlando, mais uma vez, muito obrigado. A todos que nos veem, como sempre, mantenham-se saudáveis, ativos e motivados. Um grande abraço.